Oi, turma. Bom dia. Tudo tranquilo? Meu nome é Sandro Costa e vamos dar continuidade à teoria de funções exponenciais, né? Antes de falar do gráfico de funções exponenciais, eu estou falando sobre as propriedades da exponencial. Eu já falei de 4 propriedades. Vamos relembrar as 4 propriedades que eu já ensinei aqui. Propriedade P1, produto de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Propriedade P2 é divisão de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, P3. Se você pega um número e eleva a zero, dá 1. Cuidado que essa base não pode ser zero. Então, o zero elevado a zero não existe, né? E última propriedade, se você tem um expoente, um parênteses, e lá fora você tem outro expoente, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, essas foram as primeiras 4 propriedades de exponencial. Né? Nós temos um total em exponencial de 8 propriedades. Vamos falar agora de mais 2, que são as propriedades P5 e P6. Então, vamos lá. A propriedade P5 é quando você tem uma raiz. Então, raiz milésima de A elevado a R. Quando a gente tem raiz, como é que a gente faz? O procedimento é assim, olha. Você conserva a base e divide o expoente de dentro pelo índice da raiz. Então, aqui vai ficar assim, ó, R dividido por M. Vamos dar um exemplinho. Vamos imaginar que você tem aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado à sétima. Então, como é que a gente faz aqui? Você conserva a base e pega o expoente de dentro e divide pelo índice da raiz. Então, a propriedade P5 é quando você tem uma raiz. A propriedade P6, eu batizei essa propriedade de lei do lei do elevador. Atenção, hein? Não vai pegar numa prova do seu professor de matemática, que não sou eu, ou numa prova de vestibular ou de Enem, e escrever assim, ó, pela lei do elevador temos. Por favor, não faça isso. Esse nome foi o professor Sandro Costa aqui que inventou para ajudar o aluno a fixar a teoria. Mas esse nome foi inventado por mim, ele não é nome oficial. Então, por favor, não coloque isso numa prova da sua escola, da sua turma, tá bem? Então, mas é para ajudar vocês a decorar a propriedade. Mas eu vou justificar por que eu chamei isso aí de lei do elevador. Olha bem, imagina que você tem um elevador numa casa que só tem 2 andares. Então, aqui é o primeiro andar, aqui é o segundo andar. Aí uma pessoa entra dentro do elevador. Ok? Então você tem um elevador e uma pessoa dentro do elevador. E aqui em cima, ó, você tem aquele visorzinho
indicando o andar do elevador, né? Então, quando o elevador se move de um andar para o outro, né, a pessoa aqui dentro não altera, ela é a mesma. Mas esse visor altera. Por exemplo, aqui é o térreo, se ele muda aqui para cima, o visor passa a ser o número 1. Se desce é térreo, se sobe é 1. Então, você veja que quando uma pessoa pega um elevador, a pessoa não altera, mas esse visorzinho indicando o andar, ele altera. Então, numa fração, é como se o expoente fosse o visorzinho do seu elevador. Então, imagina que você tem aqui um número e o seu expoente é negativo. Como é que a gente faz? Você faz assim, ó. Imagina como se a fração fosse um elevador. Então, o A está no andar de cima, ele vai passar para o andar de baixo. Para indicar que mudou de andar, o expoente troca de sinal. Ah, mas se esse A desceu, o que fica em cima? Fica o número 1. Então, toda vez que você tiver um expoente negativo, para você fazer a conta, você aplica a lei do elevador. Você muda o número de andar e para indicar que mudou de andar, o expoente troca de sinal. Então, é como se o expoente fosse esse visor do elevador, né? Quando muda de andar, esse visorzinho muda. Então, quando muda de andar, o expoente troca de sinal. Então, por exemplo, eu quero calcular 2 elevado a menos 3. Então, toda vez que você tiver expoente negativo, lei do elevador, muda o número de andar, aí o expoente troca de sinal. Então, aqui, ó, muda o número de andar, o expoente troca de sinal. Gente, outro erro comum, cuidado, é o aluno ou a pessoa fazer assim, ó, 2 vezes 3, 6. Cuidado, não é uma multiplicação. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, né, gente? O resultado é 8, né? Então, cuidado com isso para você não errar. Então, toda vez que você tiver expoente negativo, lei do elevador para resolver. Tudo bem? Vamos fazer um exercíciozinho rápido. Vamos imaginar que cai numa prova para você calcular o valor dessa fração aqui. Presta atenção. 2 elevado à terceira vezes 4 elevado a menos 2 sobre 6 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 3. Vou continuar aqui, ó, igual. Se você tiver que resolver uma conta dessa, então a conta é muito simples. Você vai aplicar a lei do elevador onde tiver expoentes negativos. Então, por exemplo, aqui o 2 elevado à terceira, o expoente é positivo. Então, você deixa ele como está. Deixa ele no numerador mesmo. Esse segundo termo aqui, ó, tem um expoente negativo. Ah, tem expoente negativo? Lei do elevador. Passa ele para o andar de baixo, o expoente troca de sinal. Então, o 4 eu vou usar a lei do elevador. Eu vou passar ele para o andar de baixo, o expoente troca de sinal. Agora, no denominador, esse 6 elevado ao quadrado, o expoente é positivo. Então, deixa ele quieto no denominador. Já esse termo aqui, ó, 3 elevado a menos 3, o expoente é negativo. Toda vez que o expoente é negativo, lei do elevador, muda o número de andar, o expoente troca de sinal. Então, vou passar o 3 para o andar de cima.
e o expoente troca de sinal. Depois que os expoentes são todos positivos, é só fazer a conta agora, né? Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. E 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. Olha bem, esse 8 com 16 eu posso simplificar. Vai dar 1 sobre 2. E o 27 com o 36, você pode simplificar por 9, né? Então, simplificando aqui por 9, vai dar 3 sobre 4, né? E o resultado dessa conta é 3 oitavos. Então, quando tem raízes, conserva a base, divide o expoente de dentro pelo índice do lado de fora. E quando tem expoente negativo, lei do elevador, muda o número de andar, para indicar que mudou de andar, o expoente troca de sinal. E com isso, a gente termina mais duas propriedades da exponencial, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Grande abraço!